Como podemos ver Krishna, né, em todas as coisas, em todo lugar? Jai, Hare Krishna. Bom, nós podemos ver Krishna em todas as coisas, ver Krishna em todos os locais, quando nós formos capazes de desenvolver olhos espirituais, né? Então, agora, os nossos olhos são materiais, os nossos olhos são objetivos, ou seja, nós estamos muito apegados ao lado objetivo das coisas, né? Então, por isso, nós não podemos ver Krishna em todas as coisas, né? Se nós tivéssemos a visão, né, transcendental, nós poderíamos ver Krishna em todas as coisas, inclusive nos obstáculos, nos nossos inimigos, né? Nas coisas que são inferiores, né? Mas agora nossos olhos, a nossa visão, ela está muito conectada ao lado objetivo e nós não podemos perceber Krishna, né? Então, por isso, nós temos primeiro, né, Chakudhanu Jilodei, Jame Prabhusei, Divaginahida Prokashito. Ou seja, nós primeiro temos que tirar, né, a escuridão. Então, o verso está falando, na canção, explica que nós estamos assim muito endividados com aquele que tirou a nossa escuridão, que está tirando a nossa escuridão. Então, na medida que nós estamos... que a nossa escuridão está sendo eliminada, nós podemos enxergar de uma maneira apropriada, né? Então, por isso não é de se espantar que a gente não perceba Krishna em todas as coisas. Por exemplo, diferente desses grandes devotos, como as gopis, por exemplo, elas percebiam Krishna em tudo, né? Elas percebiam Krishna no solo, quando elas viam o solo, elas prestavam reverência ao solo, porque elas viam que o solo, a terra, ela tinha um contato com Krishna. Então isso era muito incrível, que elas estavam dando reverência, né, à terra, à mãe terra, ao solo, que elas estavam, porque Krishna havia pisado ali. Elas davam reverência às árvores, porque as árvores, Krishna passou com as gopis com Radha, perto das árvores, coisas assim. Então, a gente deve desenvolver essa mentalidade, né, assim, de ver Krishna em todas as coisas, né, na medida que a gente consiga eliminar a nossa impureza. Nós não somos puros, né, para perceber Krishna em todas as coisas, né. Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavirhastini Shunicha Swapaketa Panditassama Darshinaha. Então, esse verso do Bhagavad Gita que realmente mostra a visão de um sábio, né, equânime, que ele realmente vê Krishna no coração de todas as coisas, todas as pessoas, né, no coração do cachorro, do comedor do cachorro, do elefante, da vaca, do Brahma, erudito e cortês. Então, esse tipo de pessoa, né, ou seja, esse tipo de devoto que já está nessa fase assim, muito elevada, ele sim pode perceber Krishna em todas as coisas, né? Que, por exemplo, você pode pensar assim, não, Krishna controla a minha vida, tudo que acontece comigo é perfeito, né? Mas só que, de uma forma artificial, pensar isso não vai ter um bom resultado, né? Isso é para os devotos que realmente já alcançaram estágios superiores da devoção, como, por exemplo, em Ashakti, em Bhava, principalmente, aí Krishna controla. Qualquer coisa que aconteça na nossa vida, isso é Shobha, né? Shobha Karma, assim, algo muito maravilhoso, um karma que Krishna mesmo controla, como aconteceu, por exemplo, no caso de Bharata Maharaj, né, que a gente sabe da história dele famosa no Bhagavata, ele que já tinha sinais de bhava, vai à floresta meditar, abandona todo um reino e se apega a um animal, a um servo, e a sua vida, de certa maneira, ele perdeu a oportunidade da autorrealização, perdeu a oportunidade de alcançar o prema, mas estava em bhava. Claro que pelas suas práticas, né, e porque também era um desejo de Krishna, ou seja, era um desejo que ele tivesse esse apego,
E ele não se esqueceu disso nas vidas futuras, né? Como nasceu como um veado, e ele estava ali perto dos devotos, quando os devotos tomavam prachada, ele estava tomando, né, os remanentes, né, dos devotos, né? Ele, como Jada Bharata também, né, depois da outra vida dele, né, ele se lembrava de tudo e já não queria ter mais nenhuma conexão com esse mundo, né, com os deveres do Varnashram, por exemplo. Ele não queria nada, ele não estava interessado. Apesar de ele ter nascido numa família bramínica, ele não estava nem interessado em seguir os rituais. Ele realmente não queria perder tempo, não queria desperdiçar a sua energia nesse sentido. Então, realmente, ver Cristo em todas as coisas não é tão fácil. As coisas, quando acontecem com a gente, assim, nos níveis, né, inferiores de devoção, você tem que entender que é o seu karma também, né? Então, ou seja, e que Krishna não tem nada a ver com o seu karma. Ou seja, tem e não tem, né? Krishna tem a ver com tudo, mas ele não está diretamente aí cuidando do seu karma, né? Isso acontece quando você já é muito querido por ele, né? Ou seja, quando você atrai tanto a Krishna que Krishna já não consegue mais ficar nenhum minuto, né? Ele fica o tempo todo pensando em você. Aí nesse momento, sim, Krishna controla, e Krishna está como fazendo a sua vida está sendo direcionada, né, para Krishna o tempo todo. Mas enquanto isso não acontece, ou seja, nós temos que entender que o karma é muito forte, né? Ou seja, o karma ele vem, né, cobrar o preço, ele é forte demais, e aí de certa maneira não é Krishna. Então você não pode. Então como você vai ver Krishna em todas as coisas se você não tem essa visão, né? Então Krishna mesmo ele vai falar, né? Teshan evanukam partan aham ganajantamaha nashamiyatmabavo estou ganadipena bashataha. Então ele fala para dissipar a escuridão, né, nascida da ignorância, né, eu com a luz do conhecimento, né, ilumino, né, estou dando misericórdia sem causa, né, é isso. Krishna para demonstrar uma misericórdia sem limites, né? Krishna está tirando a ignorância do nosso coração. E aí, nesse momento, ou seja, quando a ignorância sai, você pode perceber Krishna. Claro que você pode também, porque quando, por exemplo, a gente escuta, né, essas frases, tudo que Krishna faz é perfeito, o meio ambiente está perfeito, né? Isso é para devotos muito avançados, né? Ou seja, a gente deve, talvez, até desenvolver uma mentalidade dessa. O meio ambiente é perfeito, tudo está bom, tudo está tranquilo, o que Krishna faz é perfeito. Mas só que se a gente desenvolve uma mentalidade imitacionista, né, e não lutar pelos nossos ganhos, ou seja, pelo aquilo que a gente tem que conquistar, né? Então não vai funcionar. A gente tem que entender, né, o que é o karma, entender o que é. Isso é Sambandha Gyana. Você entende aonde você está, né? Devidam, você está num local assim muito difícil, né? Do Kalayan, um local problemático, onde as kleshas, as misérias estão atacando muito, né? Então você está aí, o contato seu com o mundo material é grande, né? Então não adianta você querer realmente fugir disso, assim, né? Ter um escapismo. Não, você tem que enfrentar isso, né? Você tem que enfrentar o seu karma, né? Entender as complexidades do karma. O karma é muito difícil entender o karma. Mas se você pensa, poxa, eu preciso viver isso, né? Isso é para o meu bem, isso está me ensinando algo. Então, de certa maneira, também a gente entende que é Krishna, né? Você pode ver Krishna aí de uma maneira indireta, né? Como quando Krishna também, ele nas instruções que ele dá no Bhagavad Gita, ele fala, eu sou o brilho da lua, o sabor da água, né? Das montanhas sou os Himalaias, coisas assim. Quando ele explica os seus vibhutis, e foi uma coisa muito interessante, porque Shukadeva Goswami, ele vai responder a Parikshit Maharaj sobre essa questão da energia material,
porque Parikshit Maharaj estava muito curioso para saber a respeito da natureza material. Shri Yoga Goswami explica, né, muitos elementos da natureza material, dizendo que realmente você não consegue entender a natureza material, você não consegue compreender a natureza material, que a natureza material ela tem a sua, claro, ela tem a sua opulência, e a única coisa que você precisa entender disso, né, é o quê? Que a natureza material ela é uma representação de Krishna, e você tem que chegar à compreensão que através da natureza material você pode vislumbrar Krishna, né? Quando você desenvolve um sentimento de agradecimento, porque para o Bhakti você precisa aprender a agradecer também, e agradecer é o objetivo do Varnashma, ou seja, ensinar você a agradecer, ensinar você a se controlar. Isso é Varnashma, isso é como esse sistema que, de certa maneira, nos enjaula, né? Ou seja, quem quer seguir o Daiva Varnashma, o Varnashma divino, né? onde Krishna vai estar aí situado, né? Na posição suprema, onde o desejo é alcançar Krishna, mas você vai primeiro realizar os seus deveres, você vai realizar todas as suas atividades. Então, nesse sentido, a gente entende que ver Krishna em todas as coisas não é tão fácil assim, com os nossos olhos contaminados. Por isso nós precisamos de treinamento, né? Ou seja, se submeter a essas, no caso a gente falava dessas regras, claro que do Varnashma, né? Entendendo que o Varnashma não pode ser aplicado atualmente, mas pelo menos entendendo as nossas a nossa elegibilidade, né? A nossa natureza, de acordo com o que nós estamos seguindo. Então isso é ver Krishna, né? Ver Krishna aos poucos, né? A gente vai podendo aprender a ver Krishna. Mas nem é tão ver, é mais escutar Krishna, ou seja, quando você escuta Krishna, né? Então não ter tanto esse sentimento de ver Krishna, de perceber Krishna, porque isso é uma coisa muito elevada para a gente, mas ter o sentimento de ouvir Krishna. E quando você ouve Krishna, você ouve através do Katha, né? Ou seja, do Bhagavata, escutar chamado Bhagavata, né? É uma maneira de escutar os Shastras, né? Estudar os Shastras. Isso é uma maneira, quando você estuda o chamado Bhagavata, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, enfim, você vai escutar Krishna, né? E quando você também escuta isso, você escutando dos devotos, claro, também. E você também, quando você escuta o santo nome dele, quando você escuta o santo nome dele, você está vendo Krishna, né? Então, na realidade, mesmo Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, ele dava essa instrução. Com a deidade, você tem que perceber a deidade com o ouvido, ou seja, com o kirtana, né? Com algo que é muito mais fácil para você, né? Porque realmente perceber a deidade com os nossos olhos, ver Krishna com os nossos olhos, está muito distante da nossa realidade agora, né? Então, por exemplo, quando nós cantamos o Santo Nome, nós entendemos que estamos, né, vendo Krishna, porque estamos escutando Krishna, né? Imagina, quando você entende que Krishna não é diferente do nome dele, Namachintamani Krishna Chaitanya Vigraha Purna Shuddha Nitamukta Binato Namo Naminoho. Então o verso fala, Krishna, não existe diferença entre Krishna e o seu nome. Então é uma maneira muito mais inteligente de perceber Krishna. Então quando você canta, né, o santo nome, né, todo dia, de uma maneira audível, onde você realmente escuta, né, e você canta e você escuta, isso é perceber Krishna. Isso é ver Krishna, né? Porque através do som você pode ter uma percepção muito mais poderosa, você vai poder perceber Krishna com muito mais força, quando você realmente vê Krishna através do som, você vê Krishna através das instruções. E na realidade, como a gente não consegue ver Krishna, né? Krishna se manifesta para a gente através do Guru, através do Vaishnava. Então, se a gente é muito mais fácil para a gente perceber Krishna, ver Krishna nas instruções do nosso Guru, ver Krishna na figura do nosso Guru, porque isso vai ser muito mais
plausível, né, na nossa etapa, né? Por isso a gente precisa, né, Divesakshat Nahita Te Guru Chaitarupe Siksha Gura Roy Krishna Mahanta Swarupe. Então aí fala, porque você não consegue perceber, ver Antaryami, Krishna, ele se manifesta como Guru. Então esse é o nosso Siddhanta. A gente não vai ficar vendo Krishna em toda parte. Não, a gente não está nessa plataforma, né? Mas a gente pode até pensar que Krishna está por trás de todas as coisas. Isso sim, Krishna ele controla tudo, ele controla também a natureza material, enfim, ele controla sem precisar estar envolvido diretamente, né? E quando a gente entende que Krishna ele só pode ser percebido, né, através das instruções do sadhu, das instruções do guru e do canto do santo nome. Glória a Deus.